Oi, gente, feliz dia. Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora védica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jyotish, astrologia védica. Bom, o espaço aqui do Holística, ele foi aberto com a intenção de tratar da nossa saúde, né, e do nosso desenvolvimento de uma forma com que a gente contemplasse não só aspectos físicos, mas também aspectos espirituais e emocionais, né? Todo mundo que está aqui sabe do meu interesse por nutrição, que já vem faz muito tempo. E com o caminhar do meu autoconhecimento, da minha espiritualidade, eu fui começando a me interessar um pouco mais sobre assuntos que iam um pouco mais além do corpo físico. Daí veio o Ayurveda e agora a gente está começando a trazer um pouco mais de conteúdo sobre a astrologia aqui no canal. Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente entender que ao estudar temas do macrocosmos, né, que seriam os planetas, constelações, a gente de certa forma também está estudando um autoconhecimento, né? Porque afinal de contas a gente faz parte do todo. Então, em Ayurveda a gente estuda muito a questão do nosso corpo físico, né? Que seria um microcosmos comparado com o que é a nossa galáxia, por exemplo. E agora eu senti essa necessidade de entender um pouco mais como que os astros que nos rodeiam, né, os planetas, a Lua, o Sol e as outras constelações podem interferir na gente, como a gente pode interferir neles também, né? Porque a gente está em comunhão, fazendo parte de um organismo maior. E esse é um conceito muito interessante para todo mundo que se interessa por astrologia. Sabe que é meio difícil na nossa cultura ocidental, onde as pessoas elas não conseguem reconhecer uma consciência nem no próprio existir, né? Não acreditam que tem uma alma, que existe uma vida depois dessa. Então, para pessoas com uma mentalidade assim, é muito difícil entender e falar sobre astrologia, porque quando a gente está falando sobre astrologia, a gente pressupõe que os planetas e os astros são seres dotados de consciência que também estão em processo evolutivo, assim como nós, e que também têm um propósito, né? E ao serem seres que também estão nesse mesmo processo que nós estamos, em uma escala muito maior, eles emanam vibração assim como a gente, né? Então, essas vibrações que os planetas e os astros eles emitem, eles vão alterar tudo que está ao redor deles, assim como as coisas que a gente faz também altera tudo que está ao nosso redor. Então, por isso que a gente vê pessoas que têm uma visão um pouco mais espiritualizada e têm conceitos como fazer parte do universo, fazer parte de um todo maior, têm uma afinidade maior sobre questões astrológicas. Então, eu separei algumas coisinhas que eu escrevi aqui no computador para falar com vocês sobre a astrologia védica para não me perder, e vou dar uma olhadinha aqui agora, né? Então, quando a gente está falando do Jyotish em si, né, que é a ciência védica que estuda os astros, Jyotish é um organismo vivo, né? É uma ciência que é um organismo vivo, que são informações a respeito do cosmos, que a gente pode aceder a elas de vários pontos de consciência diferentes, né? Então, talvez estudar sobre Jyotish para mim hoje em dia, talvez não, com certeza, né? Vai ter um significado diferente do que teria 5 anos atrás, quando eu ainda não tinha iniciado o meu processo de autoconhecimento e de espiritualidade. Então, dependendo do nível de consciência que você tem, você acessa a mesma informação de uma forma diferente. E isso é com tudo, gente. Quando a gente pega um livro para ler, ou quando a gente assiste algum filme, nas próprias relações mesmo, nosso nível de consciência vai mudar toda a situação que a gente está se envolvendo ali. E com o Jyotish não é diferente, né? E uma pergunta muito frequente é se Jyotish tem alguma coisa a ver com a astrologia tradicional ocidental. Ambos estudam o cosmos, né? Mas desde um ponto de vista diferente.
O Jyotish é mais antigo que a astrologia ocidental, né? Já tem mais de 10 mil anos. O conhecimento Jyotish, ele está nos Vedas, principalmente no Rig Veda. Olha eu inglêsando o negócio aqui que não é inglês, mas vocês me entenderam. Então é um conhecimento mais antigo, não significa que seja melhor nem pior, ok? A gente dá muita credibilidade para os dois. Então, são apenas pontos de vista diferentes, mas isso já é material que a gente pode tratar num outro vídeo, né? Diferenças da astrologia védica com a astrologia ocidental. Então, o que acontece? A gente, através de observar, né, esses estados vibracionais dos planetas em determinado tempo, né? Vamos supor, por exemplo, para fazer uma carta natal, né? Como é que estava o estado dos planetas naquele momento específico em que você nasceu. A gente consegue entender, né, e calcular com esse lugar onde os planetas estavam nesse exato momento, em onde você nasceu naquele lugar, qual é a energia, meu computador causando, qual é a energia vibracional que cada planeta estava emitindo naquele momento. E muito importante dizer aqui, gente, que a astrologia védica ela não é determinista, tá? Não é se você nasceu em tal horário, blá 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 blá, você vai ser assim, assim, assim e pronto, acabou. Não é assim, tá? São tendências que os astros ditam pra gente, de acordo com a vibração deles naquele momento, mas não significa que aquilo vai determinar algum aspecto da sua vida, da sua personalidade, ou quando a gente está falando de previsões também, porque a gente pode calcular um tempo no futuro, né? A gente sabe como é que orbitam os planetas, pelo menos aqui no sistema solar, então tem como a gente saber mais ou menos como é que vai estar a energia planetária alguns anos ou séculos para frente, mas isso não é determinista. Isso é muito importante dizer, né? E, bom, gente, eu tô apaixonada pelo Jyotish, eu tô realmente amando, até porque leva em considerações coisas que eu acredito muito, que é plano de vida, plano de alma, qual é o nosso propósito aqui na Terra, leva em consideração o karma, então é uma abordagem muito afim, né, muito próxima daquilo que eu acredito e que eu venho estudando. E eu vou trazer conteúdo para vocês, mais conteúdo para vocês sobre Jyotish. Aos poucos, quando eu for estudando, eu vou trazendo aqui no canal do Holística. Mas é muito importante, inclusive a minha escola, ela insiste muito nisso, né? Da gente fazer um trabalho externo, um trabalho interno, desculpa, antes da gente ir para o externo, sabe? De eu entender primeiro, estudar, absorver, fazer sínteses do conteúdo, estudar a minha situação, estudar o meu mapa astral, estudar as pessoas que estão próximas a mim. É um curso certificado por uma instituição muito séria que é a AIFAS, né? Então, eu vou trazendo o conteúdo à medida que eu for sintetizando e absorvendo ele. Possivelmente eu vou abrir atendimento só daqui a 2 meses ou mais, né? Porque aí eu já vou ter feito esse processo interno e aí sim vou poder realmente auxiliar vocês de uma forma um pouco mais direta e um pouco mais pessoal, né? Abrir realmente um atendimento direcionado para astrologia. Mas toda informação é válida, eu acredito nisso, né? Que à medida que eu for tendo informação, eu posso sim vir aqui trazer para vocês e compartilhar de pensamentos, ideologias e sabedoria que eu acho que não tem que guardar, gente. Esse tipo de coisa, principalmente que tem a ver com espiritualidade, com autoconhecimento e com desenvolvimento, nós afetamos o todo e afetamos o cosmos através da nossa vibração também, né? Da mesma forma que a gente tem, que a gente recebe do sol, vamos supor, luz, vida, tudo que é necessário para que a gente exista, basicamente,
nós também podemos elevar a consciência planetária trazendo justamente esse tipo de informação que eu tento trazer aqui para vocês. Então, a gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo.